Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do universo dos streamings como um todo, né? Eu não vou falar especificamente da Netflix, do Disney Plus, da HBO Max, do Amazon Prime Video. Eu vou falar a respeito do panorama dos serviços de streaming, principalmente focando em pontos negativos envolvendo essa nova forma, né, de adquirir conteúdo, porque normalmente aqui no canal eu sempre falo, né, que os serviços de streaming são muito superiores à televisão. Eu particularmente acho isso, só que eu queria falar também um pouquinho do outro lado, ou seja, alguns pontos negativos dessa dominação completa dos serviços de streaming. Então, vamos lá! Então pessoal, começando, obviamente, né, a gente tá vendo aí muitos serviços de streaming prosperando, só que a gente tá vendo uma quantidade gigantesca de novos serviços de streaming surgindo. Então o primeiro problema, na minha opinião, é a confusão envolvendo os serviços de streaming, né, você ter que falar em qual serviço tá, você não saber exatamente o que você tem que fazer para assinar qual serviço tem planos com anúncios, qual serviços não tem e assim por diante. É realmente uma confusão que muitas pessoas não entendem. Eu vejo isso conversando com familiares, falando com amigos. Muitas pessoas não sabem, em qual serviço está passando tal produto, em qual serviço está passando outro produto. Obviamente, a Casa do Dragão, as séries da Marvel. Casa do Dragão, a maioria das pessoas sabem que é da HBO, e as séries da Marvel, a maioria das pessoas sabem que é no Disney Plus. Só que muitas outras séries as pessoas não sabem exatamente como fazer para assistir, como fazer para comprar, se tem na televisão, se não tem, né? Se você tem que ter o Fire TV Stick, se você não tem que ter. Então, na minha opinião, são muitas variáveis que vocês que acompanham aqui o canal já devem saber muito bem, só que para o espectador comum acaba sim sendo uma situação bem confusa. Outro ponto, né, que foi o ponto que me levou a trazer esse vídeo para vocês, é o ponto do número de episódios e como isso atrapalha as pessoas da indústria. Eu vi um cara muito legal falando a respeito disso, né? Eu vi uma reportagem falando a respeito desse assunto, onde ele diz que normalmente numa série, vamos supor que você fosse um roteirista lá de Friends, por exemplo, você tinha ali 24 episódios garantidos todo ano, então mais de 6 meses do ano, 7, 8, 9 meses do ano, dependendo de quanto tempo antes da temporada eles começavam a trabalhar. Ou seja, se você era um roteirista de Friends, você trabalhava basicamente somente para aquela série. Do primeiro ao último dia do ano, você tirava umas férias e você retornava para preparar a produção. Você só era demitido, digamos assim, quando a produção chegava ao fim. Então Friends foi cancelado na 10ª temporada, obviamente os roteiristas perderam o emprego a partir dali, mas enquanto isso você tinha a possibilidade de manter o seu emprego, de manter o seu salário, porque você tinha um pedido de 24 episódios, além do que, né, roteiristas, diretores e etc. são pagos também pelo volume de episódios. E isso não afeta somente os grandes cargos, né, produtor, roteirista e diretor, afeta também as pessoas que trabalham na produção, que trabalham com maquiagem, que trabalham com isso, com aquilo. Então, enquanto antigamente era mais tranquilo, a pessoa tinha um emprego ali um pouco mais fixo, hoje ela é contratada para fazer 8 episódios aqui, 6 episódios ali. Então existem sim muitas oportunidades, né? Sendo justo, tem tantos serviços de streaming hoje que tá sim muito mais fácil dessas pessoas da indústria arrumarem emprego. Só que enquanto a pessoa tá fazendo um trabalho, ela já tá pensando no próximo, ela tá escrevendo o roteiro ali de um episódio de uma série, só que ela já tá ligando pro agente dela falando, eu tô acabando aqui o 8º episódio e eu tenho que procurar outro trabalho. Então isso obviamente atrapalha, né, o fluxo de trabalho. Isso até acontecia antigamente, né, com outras séries. Algumas séries eram canceladas e depois voltavam, isso acabava criando uma insatisfação ali entre os roteiristas, mas hoje isso é muito mais comum, né? Tem séries aí com 4, 5, 6 episódios, então você é contratado, você recebe por somente 6 episódios, você trabalha por cerca de 3 meses, e enquanto você está trabalhando, você está procurando outra coisa. E outro ponto muito importante, que eu acho pelo menos um ponto ligeiramente negativo, que eu vou explicar para vocês, obviamente pode ser um positivo, pode também ser um ponto negativo, é o tempo de demora por novas temporadas. Normalmente, né, se você olhar na década de 90, na década de 2000, na década de 2010 até 2015 mais ou menos, as séries lançavam uma temporada por ano, era praticamente a regra, com algumas exceções. A HBO sempre trabalhou de uma forma diferente, mas eu não vou levar a HBO em consideração, eu vou levar as séries de televisão convencionais.
Lost, por exemplo, era uma série super elaborada, que se fosse lançada hoje, provavelmente Lost teria 8 episódios na primeira temporada, aí lançaria uma temporada daqui a 2 anos, lançaria mais 8 episódios. Então acho que hoje os serviços de streaming estão usando a liberdade que eles têm de lançar os episódios de uma vez, ou deles não terem que ocupar uma grade com esses episódios, para lançar 8 episódios, 6 episódios, sendo que as séries poderiam sim ter mais episódios. Algumas séries poderiam ter 12, 15, outras poderiam ter os 24 episódios que as séries da televisão convencional têm, só que eles escolhem não fazer isso porque normalmente eles não precisam de 24 episódios, eles conseguem segurar as pessoas com somente 6 ou 8 episódios, então obviamente que eles vão escolher fazer 6 ou 8 episódios. Tem séries de comédia, né, que são séries convencionais que poderiam ter 24 episódios tranquilamente e acabam tendo 8. E um dado que pode assustar vocês, né? Tanto a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, vai ser lançada em 2024, quanto a série A Casa do Dragão, provavelmente vai ser lançada em 2024, a segunda temporada. Então a gente vai ver uma espera de 2 anos para as próximas temporadas, ao invés de 1 ano. Andor de Star Wars também vai levar 2 anos para chegar. E Stranger Things, os Duffer Brothers já adiantaram que pode ser que leve 3 anos para a próxima temporada de Stranger Things chegar. Então é uma espera realmente absurda, né? Eu acho que não é necessário uma espera tão grande assim, lembrando que a Marvel mesmo lança ali 3, 4 filmes por ano, a DC já teve anos ali de lançar muitos filmes também. Eu não sei qual é a necessidade de levar 3 anos para fazer uma série como Stranger Things. Eu entendo que é um processo longo, mas 3 anos realmente parece um absurdo, né? Eles fizeram a trilogia do Senhor dos Anéis em um período semelhante. E como eu falei, os serviços de streaming estão com o poder na mão, então eles não têm pressa de lançar uma nova temporada. Stranger Things, por exemplo, a Netflix deve estar pensando, pô, quando Stranger Things chegar ao fim, quantas pessoas vão deixar de assinar a plataforma, quantas pessoas gostam da Netflix indiretamente, né, por causa de Stranger Things. A gente não sabe o impacto que o final de uma série tão grande como essa vai ter. Então eles podem muito bem ter falado, ó, Duffer Brothers, levem o tempo que vocês quiserem pra terminar a série, a gente não sabe quando ela vai chegar, mas tudo bem, as pessoas vão ficar esperando, a gente vai soltando notícias, a gente vai soltando videozinhos com o elenco, a gente vai soltando sneak peeks, trailers, etc. Então é muito interessante pro serviço de streaming que essa expectativa continue sendo criada em volta da série, porque quando a série acabar, ela acabou, as pessoas podem simplesmente falar, bom, agora eu tô fora. Então eu acredito que é interessante de um ponto de vista de negócios que essas temporadas demorem pra chegar. A mesma coisa vale pra Casa do Dragão, né? Muitas pessoas assinam a HBO, vão pensar assim, eu quero assistir a segunda temporada de A Casa do Dragão e vou continuar assinando. Só que ela não percebe que ela vai pagar 24 meses de HBO Max, né, pra assistir a segunda temporada de A Casa do Dragão. A mesma coisa vale pro Amazon Prime Video e a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E outro ponto, né, em volta desse mesmo problema, é que essas séries não fazem parte de uma grade, então não existe aquela necessidade da série ser lançada sempre no mesmo prazo, do mês tal até o mês tal, todo ano, né? Porque hoje o serviço de streaming simplesmente chega lá e joga dentro do serviço e acabou. Eles não têm que respeitar aquela grade, então o poder do serviço de streaming é muito maior. Alguns anos atrás, por exemplo, os produtores de uma série tinham mais poder de negociação. Vocês imaginem o Seinfeld, né? Enquanto ele estava produzindo a série, ele fala, ó, eu não quero isso, eu não quero aquilo, só que eles precisam acelerar a produção, porque eles precisam colocar a série naquelas semanas, né, digamos assim, do ano. Então eles aceleravam para fechar um novo acordo, para conseguir negociar, né? Então eu acho que os produtores, os diretores perderam o poder de negociação, porque agora, na minha opinião, o poder tá quase que total na mão do serviço de streaming, porque eles podem lançar quando quiser. O diretor quer sair da série? Beleza, deixa ele sair, a gente atrasa o lançamento por mais 6 meses, sem problema nenhum, não vai afetar em absolutamente nada o serviço de streaming, a gente não tem o lançamento planejado, então pra gente não faz diferença nenhuma. Eu realmente acho que isso é um ponto que mudou muito a forma com que as coisas são feitas. E finalmente, pra mim, um dos pontos negativos também dos serviços de streaming é a falta de transparência. Isso tá melhorando um pouquinho, a gente tá vendo, né, a Nielsen lançando os números, mas ainda não é a mesma coisa do que a televisão antigamente. Eu acompanhava diariamente, vocês acreditem ou não, todo dia eu entrava para ver quais foram os programas mais assistidos, isso desde a época de Two and a Half Men, por exemplo. Eu entrava lá, eu via Two and a Half Men ficou em segundo,
ficou em primeiro, perdeu pro futebol americano e etc. Tinha a lista no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não me lembro exatamente se era no dia seguinte, mas assim como nas bilheterias, né, nos cinemas existe uma transparência, você sabe exatamente quem foi o primeiro, quem foi o segundo, né, o primeiro colocado foi Adão Negro, o segundo colocado foi o filme lá do George Clooney com a Julia Roberts, e assim por diante. Você não tem essa noção com os serviços de streaming. O máximo que você vai ter é aquela lista dos 10 maiores que a Nielsen lança com 1 mês de atraso, e mesmo assim ainda tem serviços de streaming faltando, ainda não é 100%, né, confiável, digamos assim, que acaba sendo mais uma forma de poder dos serviços de streaming na hora de negociar. Muitos produtores já reclamaram, já vieram a público para falar que eles não sabem se as séries dele foi um sucesso, se a série foi um fracasso, se a série foi mediana e etc, porque mesmo que a série entre na primeira posição e fique semanas na primeira posição, não tem garantia nenhuma que a série foi um grande sucesso, a menos que a Netflix venha a público e fale, ó, a série foi um enorme sucesso, porque a gente não sabe o orçamento das séries. Por exemplo, Sandman, a série ficou ali, acho que 3 ou 4 semanas na primeira posição, tem números realmente muito bons dentro da plataforma, só que eles não falaram mais nada, não confirmaram ainda uma segunda temporada, então acho que essa falta de informações dos serviços de streaming acabam atrapalhando bastante. E a série do Sandman é um bom exemplo, né, de como os serviços de streaming controlam o poder. Se Sandman tivesse saído na televisão convencional, alguns dias depois eles já teriam que ter confirmado uma segunda temporada, ou no mínimo algumas semanas depois, né? Porque eles teriam que colocar a série no ano seguinte, né, para ocupar aquela mesma data. Agora não, agora a Netflix pode ficar de boa. Ah, se os fãs quiserem, eles fazem hashtag e assim por diante. Aí a gente produz a segunda temporada se a gente vê que tem realmente, só que aí, em vez da segunda temporada sair em 2023, ela vai sair lá em 2025, porque eles demoraram muito tempo para aprovar uma segunda temporada. Então, pessoal, é isso. Obviamente, como eu falo sempre aqui no canal, serviços de streaming são o futuro. Obviamente é a forma mais fácil, é a forma mais barata, né, de você adquirir conteúdo hoje em dia. Mesmo que você vá no cinema, você vai gastar ali o equivalente a 2 serviços de streaming praticamente, se você for em casal, né, assistir um filme. Então não tem como negar, né, que os serviços de streaming são o futuro, mas existem problemas. Eu sei que alguns desses problemas que eu citei já existiam anteriormente. Ah, mas Game of Thrones demorou pra sair, não era no serviço de streaming. Ah, mas outras séries demoraram pra sair. Sim, existiam algumas demoras, mas hoje é praticamente a regra, né, para essas grandes séries. A maioria delas atrasa, sendo que muitas vezes esse atraso não era tão necessário assim, né? Muitas vezes a redução no volume de episódios é somente para o serviço de streaming economizar dinheiro e pagar menos para os seus diretores, para os seus roteiristas. Então acho que esses que eu citei aqui são os maiores problemas dos serviços de streaming, mas eu não tô dizendo que é algo tão negativo assim, foi só uma observação que eu quis trazer em um vídeo aqui para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.